casa. Eu era apaixonada pelo meu pai. Ele era o melhor amigo, meu melhor amigo. E essa separação enfraqueceu a nossa relação. Com minha mãe não tinha mais forças. E ajudei com a mudança, e ela foi contando aqui tudo que eles tinham vivido de luta. Teve muitas complicações, teve cirrose durante 3 anos, e no ano passado, 2023, ficou internado por 1 mês. Nesse período, minha mãe pediu licença do trabalho para cuidar do meu pai. Vai vendo a luta. Com uma compaixão, Paula, que não era humana. Meu pai foi cuidado por ela e também lá no hospital. Consegui, sem nenhuma palavra, dar o perdão. E vi o perdão dado pelos dois. Por amor aos dois, também dei o meu. O amor de Deus venceu aqui em casa. Esse, com certeza, foi o mês da reconciliação, da misericórdia. Esse fim de semana, viemos para o acampamento da família, eu e minha mãe. Fechamos juntos o ciclo que encerramos. Vim aqui agradecer. Estou extremamente agradecida a Deus pela minha família, minha mãe, meu pai que agora vive com Deus e por tudo que vivemos. Cada detalhe, cada luta, porque foi o que Deus preparou para a nossa família e foi o que me fez ser quem sou hoje. Um abraço para essa família linda, para que testemunha, hein? Lindo demais. De Jundiaí, São Paulo, que deixou aqui a história da família com dores, mas que Deus venceu no final, teve perdão. É isso mesmo, Paula. E você sabe o que eu acho bonito? Eu falava isso no acampamento das famílias, né? Eu acabei falando disso, que às vezes você está numa família, você aqui, você em casa, na qual um dos membros da família não segue a Deus, ou alguns não seguem. Talvez o pai dela estava numa vida errada, bebendo, outras pessoas. Mas quando um membro da família, Paula, um membro da família começa a buscar Deus com força, ele abre naquele ambiente de trevas uma brecha de luz, sabe? Onde Deus vai entrando. Talvez você está numa família na qual seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho não comunga, não busca Deus, mas faça você por ele. Enquanto ele não desperta, né? Essa pessoa não desperta, faça você por essa pessoa. Busque, comungue, reze, faça obras espirituais para a salvação da sua família. Ofereça os seus sacrifícios, isso é muito importante. E essas dinâmicas de oração, um cerco de Jericó, uma dinâmica de oração que a gente faz na quaresma, de madrugada ou à noite, propósito de novenas, isso pode parecer assim, mas parece tão superficial. Não é, gente. Não é. Porque você está se comprometendo com Deus a viver um tempo de oração por uma causa específica. E Deus, a Bíblia diz, né, que não há nenhum justo que clamou ficou, né, sem ser atendido, ficou sem ser assistido pela graça de Deus. Então clame, reze. Talvez o que você precisa é rezar mais. Talvez a sua casa está sob o ataque do mal, você não percebeu, sabe? Então reze mais, vigie, abra os olhos, use as armas espirituais. Não desista da sua família. Nossa, o padre passou o recado. Eu acho que já deu Sorrindo para a Vida, não foi? Não vou pegar mais não, olha, eu quero agradecer, porque só de falar aqui, já lotou de novo a caixa de e-mail do Sorrindo para a Vida. Pode mandar o seu testemunho, aos poucos a gente vai lendo. Você vai lendo os e-mails então hoje, Paula? Olha, eu fiquei encantada ontem, de verdade, eu fiquei 1 hora à noite lendo os e-mails do Sorrindo para a Vida, arrepiada aqui. Cruzar, cabecear e catando gol. Olha, são lindos e vale a pena a gente contar, porque são famílias que mesmo na luta escolheram a fé. Sim, né? E aí não entraram em desespero, escolheram a fé. Quero agradecer ao nosso amigo pastor anônimo, publicamente anônimo, um dos que mais escreve, mais lido aqui pra gente, quem já acompanha o Sorrindo pra Vida há mais tempo sabe. Hoje a gente está recebendo a visita dele aqui. E ele deixou que... Ele me visitou ontem depois da missa, né? Sério? Levei um maravilhoso susto, deu um abraço, eu falei, que legal. E ele já deixou a sua doação para o Algo a Mais do nosso mês de janeiro, padre. Se Deus quiser. Antes da gente começar a meditação da palavra, de eu ler a frase, queria dar uma dica aqui. Vamos entrar na loja Canção Nova? Eu gosto de fazer essa visita com você diária aqui no Sorrindo para a Vida, porque faz muita diferença para a evangelização. Sem dúvida. Você visitando a loja.cançãonova.com, você vai conferir lá sempre as promoções. Ontem eu estava com a camisa, ela zerou no estoque, graças a Deus, foi um sucesso ontem, né? Também é muito bonito. Né? E hoje eu também estou com uma camisa nova aqui da nossa loja Canção Nova. Para quem está pelo rádio, a gente tem que contar os detalhes, né? Você me ajuda aqui? Camisa de Nossa Senhora. Camisa de Nossa Senhora, o que está escrito?
Sou todo teu, Maria. É uma camiseta polo, né? Então, uma camiseta polo, ela tem a gola polo azul mais escura, azul marinho, com o punho azul marinho, e aqui ela é azul clarinho, né? Eu achei muito linda ela veste bem. E quando eu olhei lá na loja, já reparei que tem todos os tamanhos. Então, corre lá na tabela de medidas, você verifica o seu tamanho e já reserva a sua. Então, olha, não deixa fazer igual aconteceu com o meu planner feminino que acabou. Aí a Paula, eu quero agora. Agora acabou? Entendeu? Acabou. Porque alguns produtos são sazonais, né, padre? Sim. Então tem que aproveitar, né? Verdade. Inclusive, aí ó, tá aí a tabela de medidas, o Rafael já colocou pra você. O pessoal pergunta assim, Paulo, qual o tamanho do padre Adriano? Qual o tamanho da Paula? Qual o tamanho do saco? Gente, não adianta, tem que ter o seu tamanho. Porque senão a televisão, ela engana, tá? Engana mesmo. Se você estiver vendo um pouquinho mais de gordurinha, é pura visão de ótica. Tudo é televisão, é culpa da televisão. Não, Se você estiver vendo umas bochechas, não é o que a gente comeu no Natal e Ano Novo, né? não foi nem os doces que eu comi no Natal. Mas brincadeira. O pessoal pergunta, qual o seu tamanho? Não, é melhor ir lá Sim, na claro, tabela de medidas, porque aí você confere, cada camiseta ela tem uma confecção. Então, às vezes... É verdade, Paula, bom falar isso. Né? Às Verdade. vezes um modelo maior, o outro menor. Então verifica para você não ter erro e chegar certinho na sua casa. E faça a sua experiência, tá bom? Corre lá, 12-3186-2600 é o telefone da Canção Nova. Se o telefone da Canção Nova estiver ocupado por causa do horário do Sonhando pra Vida, que é uma multidão ligando ao mesmo Verdade. tempo, pode ligar durante o dia. A gente também tem outros horários, tá bom? É um WhatsApp. Mas também tem a loja online, que se fosse você, fazia a experiência de comprar online pelo menos uma vez. Eu acho que você não vai se arrepender, tá bom? Entra lá, é super intuitiva, vai te levar lá navegar pela loja e você vai conseguir comprar. Tá aí na tela, é só conferir os lançamentos, tá aí o livro do Padre Jonas. O livro do Padre Jonas que está maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Gente, loja.cançãonova.com, uma maneira linda de ajudar a Canção Nova, de manter a cadeia da evangelização rolando, funcionando, é os produtos de evangelização, né? Então, acesse loja.cançãonova.com, tem livros lindos. Olha, Viva a Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib. E o método que a gente Método de estudo bíblico. Livro A Libertação da Mente Ansiosa, do Padre Adriano Zandonais, que vos fala, um problema que tem tocado tanta gente. Livro Maranatá, Vem Senhor Jesus, do Padre Jonas, com textos inéditos aqui do Padre Jonas. Então, gente, acesse, presenteie, estamos no começo do ano, ainda é tempo de estar presente, né? E o senhor está sabendo que foi dia 7 de janeiro, foi dia do leitor. Então, nós estamos com a categoria de livros, todos com super desconto. Que lá. bênção, Paulo, Então, não dá pra sabia. aproveitar, Claro, né? claro, Os acesse livros. agora. Então, corre lá na loja, tem um banner aí, ó. Tô até divulgando aí, Sim. o pessoal já me colocou na loja. Você clica em cima, vai aparecer todos os livros que estão em promoção e aí você confere. Inclusive, a Libertação da Mente Ansiosa está com 35% de desconto. Cara. Sério, que Acabei de bênção. descobrir, junto com o povo. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Ô, Paula, deixa eu aproveitar, como eu falei ontem, eu até peço espaço aqui para divulgar e para lembrar. Nós estamos falando de dinâmicas de oração. O padre falou ontem e lembra que a pedido aqui da Canção Nova, e também com um motivo lindo, gente, para ajudar bem a Canção Nova, em algo bem específico que eu vou divulgar depois, o padre vai fazer nesse ano, na quaresma, à noite, tá? Tem gente que, às vezes, muita gente me falou, ai, padre, eu tenho dificuldade na madrugada, eu tenho dificuldade em outro momento, à noite na quaresma, eu já estou divulgando porque a quaresma esse ano começa antes, viu? Daqui a poucos dias, bem dizer assim, já começa a quaresma, então eu já estou divulgando, né? Agora em fevereiro. O padre vai fazer uma série de lives todas as noites, 9 da noite, no meu canal no YouTube, como eu disse, com o propósito, em primeiro lugar, de evangelizar diante do Santíssimo, libertação das famílias, mas também com o propósito para ajudar a Canção Nova. Foi um pedido aí, essa inspiração nasceu de um pedido do nosso economato também, então vai ser bem legal, tá? Fique atento, 9 da noite, em toda a quaresma, vai ser bem legal, com certeza. Deus vai fazer muito na sua vida e na sua família. Conto com você. Beleza, olha que coisa linda, já fique esperta, tá bom? A nossa equipe da loja, só me avisando, últimas unidades da nossa agenda, Medalha das Duas Cruzes, a preferida do Ficou mais linda, hein? Mendes. Ficou linda. Gente, eu vou pedir para a equipe mostrar ali, é uma das mais queridinhas nossas, últimas unidades. Depois, não fica mandando mensagem para mim, Paula, acabou na loja. Acabou. Ficou muito bonita, Paula. É agenda, gente, não tem Tem que ser em janeiro, fazer né? agenda lá em abril, né? Um dia eu ganhei uma agenda do ano, no final de outubro. Né? Eu agradeci a pessoa, né? Mas Acho que não vai rolar, né? Você vai ter que usar depois como um caderno, né? Enfim,
trabalhar. O legal da agenda é você começar já janeiro com ela, né? Então tá aí, aproveite, super desconto na loja. Tá dado o recado da loja hoje, né? Ótimo. Beijo pra essa equipe linda, que eu trabalho daqui a pouquinho, tô aí com vocês. A gente tá pensando E Paula, em um monte de coisa. qual que é o e-mail mesmo do Sorrindo? sorrindopravida@cançãonova.com. Eu quero convocar, Paula, você que nos acompanha, mande o seu e-mail para nós, testemunhe, entre em contato conosco, se fazer o seu algo a mais, manda por e-mail, é muito importante para nós receber no e-mail e também no Instagram do Sorrindo para a Vida. Deixa o seu comentário, interage, faz acontecer essa programação. A interação é muito importante hoje, sabe, para nós e é muito importante para a evangelização. Então, sorrindo, @sorrindo pra vida CN no Instagram, segue aí, compartilha também todos os nossos conteúdos. Porque é assim, né? Deus faz conosco, mas faz na sua casa. Sim, claro. E o que Ele está fazendo aí na sua casa? Conta para nós que a gente vai contar para o Brasil e para o mundo. E eu tenho certeza que o que Ele fez aí pode encher o coração de esperança, né? De tanta gente que está acompanhando o Sorrindo para a Vida de hoje, tá bom? Tá aí na tela. @sorrindo pra vida. Último recadinho, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Padre, sabe os kitnets do condomínio da Fé? Sim. Até o meio do mês de dezembro a gente tinha vendido 13. Eu vou contar para você que não sabia. A Canção Nova, ela tinha um terreno do lado aqui, do nosso terreno onde tem a Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. E aí um condomínio, né, que chama Condomínio da Fé, não é da Canção Nova o condomínio. Nós fizemos uma parceria, contrato, tudo auditado, tudo certinho. Em troca do terreno, a Canção Nova ganhou alguns apartamentos. E colocamos agora, claro, para venda, para ajudar o projeto da Em Almas. Em dezembro, até o meio do mês, nós tínhamos vendido 13 unidades. Acredita que nós vendemos quase 30, 28 famílias ligaram para a Canção Nova, 28 pessoas, né? Fecharam o contrato e adquiriram para si, para alugar, para vir nos eventos. E ajudou, né? A campanha do 100%, né? E eu tenho uma ótima notícia, ainda tem algumas unidades, né? Então corra, durante esse ano a gente vai divulgando. Aproveita, o nosso telefone está na tela, o telefone que você vai ligar, né, para perguntar como é, que tamanho é, aonde fica, tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas, e tudo isso vai ajudar o projeto da Em Almas. É providência de Deus, né? Então eu quero agradecer a todos que abraçaram, o pessoal que é investidor, né, até comprou para ajudar e para alugar depois, né, para os eventos. Então tá aí na tela. Tá dado o recado. Obrigada a cada um, tá bom? Corra lá para você não ficar sem a sua também, pertinho aqui da Canção Nova. A frase do dia, vamos lá. A frase é de um salmo. Tira foto, marca aí o Sorrindo pra Vida, marca a gente no Instagram. Põe tuas delícias no Senhor, Sabará, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Salmo 37. Que lindo. Confiança. Sempre. E que você possa confiar cada vez mais no seu coração, no coração de Deus. Porque Ele tem sempre portas abertas para te acolher, para levar você a encontrar o sentido da vida, a santidade que você é chamada a escolher. Hoje o céu se abre para mim. Toda graça, eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo sobre nós nessa manhã, aquietar o nosso coração. Vem colocar a nossa mente na tua sintonia, Espírito Santo. Vem colocar as nossas emoções na tua sintonia. Vem colocar os batimentos do nosso coração na sintonia do coração de Jesus. Vem, Espírito Santo, curar os corações decepcionados, traídos nessa manhã. Os corações que perderam a esperança no amor, que perderam a esperança na vida. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz em nós a tua obra. Fala conosco nessa manhã. Te empresto, te entrego minhas palavras, meu entendimento. Fala conosco, Espírito Santo. Usa-nos, usa-me nessa manhã como teu instrumento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido filho, querida filha, queridos irmãos e irmãs, a nossa passagem bíblica está em Mateus 26, do 14 ao 16. Você sabe que essa reflexão que o padre vai fazer, ela nasceu ontem. Eu estava gravando alguns vídeos de homilias para o meu canal, e já estou gravando adiantado, então gravando algumas coisas perto da Semana Santa. E uma pessoa ali, uma figura me chamou muita atenção, sabe? Que às vezes a gente passa desapercebido quando a gente lê a Bíblia. Não desapercebido, a gente escolhe não ver muito, porque é uma pessoa, uma figura que traz consigo um pouco de desprezo, que traz consigo uma aversão, que é Judas Iscariotes. Você sabe que, se eu pudesse dar um nome para essa reflexão, seria o seguinte: a anatomia da traição. Qual é a anatomia da traição? Porque veja bem, a traição, ela não acontece do nada, né? Ela percorre uma dinâmica, um caminho, né? E Judas Iscariotes foi o traidor que traiu Jesus. E eu digo com toda sinceridade, você que já foi traído, traída, você sabe a dor que isso causa dentro da gente, né? Como causa? Você sabia que existem pesquisas hoje, até científicas, corroborando que as regiões afetadas no nosso cérebro, quando a gente sofre uma traição e uma rejeição, são as mesmas áreas que são afetadas quando a gente sofre uma grande dor física. A rejeição e a traição doem como uma dor física, como uma mutilação, às vezes, um soco, uma pancada dura, porque é uma pancada, né? Então vamos ler essa passagem. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata, e daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, aqui Judas combinou com os sumos sacerdotes, né? A maneira que ele ia entregar Jesus, a entrega de Jesus, né? A traição concreta. E nós vemos mais adiante, né? Um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 26, os versículos 47 até o versículo 56, a traição concreta, né? Como Judas traiu Jesus. Mas veja bem, os sumos sacerdotes, eles queriam prender Jesus e matar Jesus, isso é óbvio. Mas eles não sabiam os costumes de Jesus, onde Jesus ficava, como Jesus agia, onde ele ficava, porque Jesus agia meio no oculto ali. Ele ia com seus discípulos na madrugada rezar à noite lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Então os sumos sacerdotes não sabiam a dinâmica da vida de Jesus, né? E Judas Iscariotes, por motivos sobre os quais o padre vai discorrer aqui ao longo da reflexão, ele procura os sumos sacerdotes e fala: olha, o que vocês me dão se eu entregar Jesus a vocês? 30 moedas de prata, que era um valor muito significativo na época. Tanto que depois da morte de Judas, os sumos sacerdotes compraram um grande campo, um grande terreno, né, com aquele valor. Você não compra um grande terreno com 50 reais, com 100 reais. Era um valor significativo. Então, depois de Judas combinar isso com os sumos sacerdotes, ele, junto com um destacamento de soldados, que os sumos sacerdotes, o templo, tinha um pequeno exército ali sob a sua tutela, né? Ele foi até Jesus
combinou com os guardas, olha, aquele a quem eu beijar é Jesus, né? Deu um beijo em Jesus, era comum entre os judeus, né? Um beijo de saudação, um beijo no rosto. E Jesus olhou para ele e disse, com um beijo, Judas, você trai o Filho do Homem? Então, nós vemos aqui nessa narrativa bíblica a traição de Judas, que todo mundo conhece, né? Mas, eu vou te fazer uma pergunta, o que levou Judas a essa traição? O que leva uma pessoa a trair a outra? O que leva um discípulo a trair Jesus, a trair o mestre? O que leva um esposo a trair a esposa? O que leva... Porque, veja bem, a traição dói. Quando a gente pensa de traição, pensa sobre traição, muitas vezes a gente corre o risco de pensar somente em algo conjugal. Claro, a traição do esposo para com a esposa é cruelíssima, dói demais. Mas existe a traição de um irmão para com outro. Tempos atrás eu ouvi a história, triste demais, de uma irmã que foi morar, irmã, eu digo assim, uma pessoa, né? Foi morar fora do Brasil e começou a trabalhar, juntar dinheiro e começou a mandar para o irmão no Brasil. Para o irmão comprar, né, um sítio, comprar uma casa. Aí depois de 2 anos e meio ela descobriu que o irmão roubou o dinheiro dela, gastou com outras coisas e sumiu. Um irmão. Dói demais, né? A traição de um sócio, né? Quantas pessoas traídas em sociedade. Cuidado quando você se associa com alguém, né? Infelizmente tem que ser tudo no contrato, gente. Tudo, sabe, o branco no preto, o preto no branco, como diz o ditado. Porque, infelizmente, tem gente que não consegue ser fiel, né? Se perde quando vê muito dinheiro diante de si, nem todo mundo consegue lidar com dinheiro. A traição de um amigo, dói demais, né? A traição de uma pessoa na qual você confiava. É o fogo amigo, né? Dói tanto, mais do que se um inimigo fala de você, não dói tanto. Mas se um amigo traz sua confiança, te desmerece, dói demais. Eu vou falar sobre a anatomia da traição. O que levou Judas a trair, o que pode nos levar a trair Jesus é os outros. Mas eu já quero também proclamar, amado filho, amada filha, na ousadia da fé, que hoje o Senhor quer curar muitos corações que estão decepcionados profundamente com a traição, com o descaso, com, sabe, a rejeição. O Senhor quer curar você profundamente. O Senhor coloca isso no meu coração. Pessoas já estão sendo tocadas nesse momento, profundamente. Você, casada com um marido que viaja muito, descobriu traições, seu coração está sendo curado por Jesus agora. Mas enfim, vamos falar sobre a anatomia da traição. Em primeiro lugar, gente, não dá para negar que Judas Iscariotes era alguém próximo de Jesus, né? Ele passou mais de 3 anos e meio ouvindo a palavra de Jesus, né? Tanto que tem uma passagem triste, né, que Jesus diz, olha, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, mas nem todos. E o João faz o parágrafo, né, faz o adendo, porque ele sabia aquele que o haveria de trair. Ele passou mais de 3 anos e meio ouvindo a palavra de Jesus, vendo a performance do ministério de Jesus, né? Mas é interessante, Judas não se deixou tocar. Não se deixou tocar, imagina, ele estava debaixo de uma cachoeira torrencial, mas com um potente guarda-chuva aberto e nenhuma gota tocou nele. Que triste isso, né? A pessoa debaixo de um fluxo de graça tão grande, mas não se deixou tocar por Jesus. E veja bem, nós não acreditamos em predestinação. Judas não foi predestinado a trair Jesus, porque senão a culpa não era dele. A culpa era de Deus. Claro, existia uma profecia, mas Judas teve um espaço de liberdade. Ele escolheu trair Jesus, né? Depois, no final, aconteceu uma possessão ali, mas ele já tinha decidido pelo mal no seu coração. E decidindo pelo mal, né, ele abriu as brechas para que o inimigo agisse. E é interessante que a possessão que Judas sofreu é chamada de possessão assintomática, né? O Evangelho de João diz que o demônio entrou nele, mas ele não ficou no chão, babando ou mudou a voz, né, como acontece aí, né? Não, foi uma possessão assintomática, que é a pior que existe, né? E Judas agiu dessa forma e traiu Jesus. Mas vamos pensar, quais foram as realidades que levaram Judas a trair Jesus e que podem levar você a trair Jesus? Em primeiro lugar, Judas traiu Jesus por causa da distância do coração. Veja bem, estar perto não significa estar dentro.
Estar perto não significa estar íntimo, ser íntimo, sabe? Às vezes nós convivemos com as pessoas nas quais nós não habitamos e as pessoas não habitam em nós, né? Estar perto não significa estar dentro. Estar perto não significa ser íntimo. Jesus estava perto de Judas, Judas estava perto de Jesus, mas, veja bem, Judas não adquiriu intimidade com Jesus, ele não trouxe Jesus para dentro. Porque intimidade é um esforço da vontade, é um querer, sabe? Como João, ele quis reclinar a cabeça no peito de Jesus. Ele aproveitava toda a oportunidade para estar perto, porque para ele não era importante o milagre que Jesus fazia, a fama de Jesus, mas o importante era Jesus. Então João aproveitava cada oportunidadezinha e chegava pertinho de Jesus, né? A gente que é padre, a gente percebe isso. Tem pessoas que vão à missa para cumprir o preceito, mas tem pessoas que às vezes vão à missa e chegam, acabam a missa e falam: padre, o senhor falou daquele documento da igreja, onde eu acho? Me manda um vídeo, onde eu consigo? Você vê que a pessoa quer conhecer, ela quer encontrar Deus, aquilo que você falou, né? É diferente. Ela quer ser íntima de Deus. E a intimidade é um esforço da vontade. Tem muitas pessoas que moram na mesma casa, me perdoe, mas que são estranhas umas às outras. Até casais. Quantos casais, por não partilharem os mesmos sonhos, por não se esforçarem para viverem a cumplicidade, porque um casal precisa ser cúmplice, tá? Precisa partilhar um com o outro o que está vivendo. Eles vão se tornando estranhos dentro da mesma casa. Estranhos. Se não conversa, se não está junto. Talvez tenham casais nos quais um fala mais, outro fala menos, mas tem que criar um link, sabe? Para estar junto. Para construir essa intimidade. Intimidade é um esforço da vontade. Então Judas viveu essa distância do coração. Ele estava com Jesus, mas Jesus não estava nele. Ele não deixou Jesus entrar. E mais uma vez eu repito, intimidade é esforço. Eu quero ser íntimo de Jesus. Talvez você está na igreja. Quantas pessoas a gente vê na igreja? Às vezes um sacerdote, gente. Padres também caem, infelizmente, pastores. 40 anos servindo, a hora que você vê, você descobre uma fraqueza hedionda, um pecado grave, um escândalo público. Porque às vezes, não estou dizendo que nós temos as nossas fraquezas, mas quando você vive a intimidade, quando você é íntimo de alguém, você pensa duas vezes para trair aquela pessoa. Agora, quando não há um mínimo de comprometimento afetivo, emocional, você, mais um que chegou e saiu, né? Então, primeira coisa que a gente tem que evitar, a distância do coração de Jesus e de quem está conosco. Segunda realidade, que levou Judas a trair. E essa é, como dizem por aí, batata, né? A falta de oração. O cardeal Sara dizia que sempre quando você deixa de rezar, você já está seguindo o caminho de Judas Iscariotes. A traição vai ser questão de tempo. Pode analisar um grande pregador, um grande padre, um grande pastor, um grande líder que traz Jesus como Judas. Pode ter certeza que em algum momento da caminhada dele ele parou de rezar. Pode ter certeza que em algum momento do processo a oração deixou de ser uma prioridade, né? Porque a oração viabiliza aquilo que eu falei na primeira realidade, viabiliza a intimidade. Quando você não reza, o seu coração vai ficando distante do coração de Jesus. A oração viabiliza a intimidade. E quem deixa de rezar já está caminhando como Judas Iscariotes. Eu repito aquilo que o Papa falou há pouco tempo, a igreja não é uma ONG. Tem gente que vem para a igreja falando, eu vou ajudar os pobres. É bonito ajudar os pobres, o faça. Mas ajudar os pobres sem rezar, meu amigo, me perdoe, é qualquer outra coisa, menos cristianismo, menos caridade cristã. Ajudar os pobres, se não for por causa de Jesus, é assistencialismo. O cristão não é assistencialista, o cristão ama Jesus e vê Jesus no pobre. Por isso ama o pobre e cuida dele. Sabe? Tem gente que vem para a igreja querendo fazer muito. Olha, Deus vai fazer muito pouco com as suas obras se Ele não tiver o seu coração. Muito pouco. Às vezes as nossas obras não produzem o fruto que elas precisavam produzir, que elas poderiam produzir, porque nosso coração está distante de Jesus. Porque a gente está pensando em outras coisas e fazendo por outros motivos. Então reze. Não se afaste da oração. O Iscariotes se afastou da oração, por isso traiu. Quem se afasta da oração já se tornou um traidor. Quem se afasta da oração está dando o beijo de Judas em Jesus. O beijo da traição. Então,
Evite a falta de oração, até mesmo no seu casamento. Às vezes você está experimentando uma fraqueza sexual, afetiva. Você olha para outra mulher, marido, e sente uma atração, ela é mais bonita e você não consegue controlar entre aspas, né? Você, esposa, está sendo tentada, reze. Reze mais e peça, Senhor, vem em meu auxílio, socorro. Se você não rezar, além de trair Jesus, você vai trair também as pessoas que são importantes, que você não poderia trair. Quantas pessoas, me perdoem, que por 5 minutos de prazer destroem uma família, destroem uma casa, destroem um futuro, sabe? Então reze. Terceira realidade que está na anatomia da traição, né? Que a gente tem que evitar, que estava presente em Judas Iscariotes. As deficiências de caráter não trabalhadas, as feridas não curadas. Judas tinha uma intensa deficiência de caráter, né? O Evangelho de João diz que ele era ladrão e roubava o que se colocava na bolsa. Comum ali, né? Ele tinha uma deficiência de caráter, porque a pessoa não chegaria nesse nível se não tivesse uma deficiência de caráter, uma corrupção no caráter, que talvez nasceu pela maneira como ele foi criado. O pai dele era meio malandro, né? A mãe era meio malandra, o pai mentiroso. Tem gente que é enrolado, né? Talvez você foi criado por um comerciante enrolado. O pai pegava as coisas, não pagava funcionário, né? Dava sempre um jeitinho. Há uma deficiência de caráter em você, em mim talvez. Mas se Judas tivesse pedido ajuda, buscado, né? Porque veja bem, os defeitos que você não trabalha, as deficiências de caráter que você não busca minimizar, elas vão se tornar lá na frente a sua grande pedra de tropeço, que vão roubar as coisas mais importantes da sua vida. Como eu disse, talvez você tenha uma deficiência de caráter na área da sexualidade. Você é malandro, namorador, né? Não vê, como diz no Nordeste, né? Não aguenta ver um rabo de saia. Ou você tem uma fraqueza aí com dinheiro. Tem gente que, me perdoe, não tem estrutura para lidar com o dinheiro dos outros. Não tem estrutura para lidar com o dinheiro. Talvez você tenha essa deficiência. E tem que ter humildade para reconhecer. Para de ficar bancando o super-homem. Tenha humildade para reconhecer que você tem uma tendência a mentir. Tenha uma humildade para reconhecer que você tem uma tendência natural a trair, a ser desonesto. Está aí em você, paciência. Está em mim, talvez, paciência. Judas não reconheceu essa deficiência de caráter que ele tinha. E ele não trabalhou. Porque talvez, se ele tivesse buscado ajuda, né? Até com Jesus, ó Senhor, o Senhor está pregando para tanta gente, mas eu vou te dizer uma coisa. Ai, Jesus, eu sou muito apegado ao dinheiro, a tua palavra me fez eu me enxergar, né? Porque a palavra de Jesus, ela é esse espelho de autorreflexão, né? Colocada diante de nós, ela faz com que seja refletida a nossa realidade mais íntima, dos prós e dos contras, das virtudes e das fragilidades. Talvez se ele tivesse sido honesto e falado, olha Senhor, eu tenho essa dificuldade, me ajuda Jesus, o que eu faço? Talvez Jesus tinha falado, ó Judas, de 15 em 15 dias então nós vamos ter uma direção espiritual. Imagina, direção espiritual com Jesus. Ou talvez, ó, Pedro, João, cada semana vocês vão fazer uma oração pelo Judas aqui. Mãe, por favor, conversa com o Judas, reza com ele. Se ele tivesse recebido a ajuda de alguém, gente, se aberto com humildade, talvez o desfecho seria diferente. Ou você acha que Jesus era incapaz de ajudá-lo? Claro que não. Jesus pode ajudar qualquer pessoa. Mas ele, uma oportunidade singular diante de si. Simplesmente deixou se esvair essa oportunidade. E ficou alimentando no secreto, né? Suas deficiências de caráter. As feridas não curadas, né? Ele tinha feridas também, né? Há muitos teólogos que dizem que uma das coisas principais que fizeram com que Judas traísse Jesus foi a decepção, né? Judas era de uma região, né? Muitos estudiosos dizem, o nome dele em hebraico era Yehudá ben Keriot, né? Seria o Judá, né? Que em hebraico quer dizer o escolhido, né? O preferido, que vem de Keriot, da aldeia de Keriot. Ele ou o pai dele, né? Diz os estudiosos que o pai viria desse lugar. E naquela região era uma região de pessoas que esperavam muito a libertação política, o Messias político, que viesse matar os romanos, devolver a cidade para os judeus. Então ele se decepcionou, mas talvez se ele tivesse buscado ajuda, a cura dessa ferida da decepção, né? As feridas não curadas, as deficiências de caráter não trabalhadas, nos levam para a traição, gente. A gente trai muitas vezes por causa desses calcanhares de Aquiles que a gente não trabalha, né? E eu dizia no acampamento esse final de semana que o inimigo ele não vai bater no seu muro,
Ele vai procurar a sua brecha. Porque o muro está em pé. Ele não vai bater nos muros. Mas ele sabe qual é a sua, a minha, a nossa brecha, né? Cada um tem a sua. Eu tenho fragilidades muito particulares, as quais eu tento conhecer. Todo mundo tem, eu estou fazendo analogia, né? As quais, desde o tempo de seminário, eu tento conhecer e trabalhar. Com oração, com direção espiritual. E todo ser humano tem, ponto. Só que o que você desconhece e não trabalha, pode se voltar contra você. Trabalhando já dá uma luta, né? Mas se você vive de qualquer jeito, não cometa o erro de Judas. Evite isso para você não se tornar um traidor. Outra realidade que está na anatomia da traição, a quarta realidade que levou Judas a trair. Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, eu tenho aprendido cada vez mais, né? A falta de conversão. O que é conversão? Uma das definições de conversão, gente, é você alinhar os seus objetivos com os objetivos de Deus. É você alinhar a sua perspectiva com a perspectiva de Deus. É você, veja a palavra, alinhar, né, os seus valores, os seus princípios com os valores de Deus. Ou seja, é uma mudança de dentro para fora. Faltou conversão. Por quê? Porque Judas, mesmo seguindo Jesus, ele continuou muito mundano, ele continuou muito fechado nas suas perspectivas. Tem gente que até vai na igreja, vai à igreja, mas essa pessoa não deixa a igreja ir até ela, né? Entrar, né, dentro dela. Entrar dentro é um pleonasmo proposital aqui, né, para enfatizar mesmo. Entrar em si. Às vezes você está indo na igreja, você está rezando um pouquinho, mas você não deixou Deus transformar suas crenças, sua mentalidade, que ainda são mundanas, pagãs. Quanto cristão, me perdoe, que eu encontro na igreja com um pensamento pagão, acreditando no aborto, defendendo ideologia de gênero, coisas contrárias, totalmente contrárias ao cristianismo. Porque falta conversão, falta entender quem Jesus é, falta alinhar os objetivos com os objetivos de Deus, sabe? Alinhe os seus objetivos com os objetivos de Deus. E como você faz isso? Não tem outro caminho. É conhecendo esse livro, é lendo a palavra de Deus. Aqui na palavra, filho, filha, estão todos os objetivos de Deus. Aqui na Bíblia está a forma de Deus trabalhar, agir, pensar, ser. Ninguém absorve o caráter de Deus, ninguém alinha os próprios objetivos aos objetivos de Deus se não lê a Bíblia. Se não tem a Bíblia, sabe, consigo. Ai, padre, eu não gosto de levar minha Bíblia pesada, não cabe na bolsa. Usa o aplicativo, né? Usa o celular. Esses dias uma pessoa me falou assim, eu não gosto de ver gente lendo a Bíblia do celular, essas tecnologias são muito progressistas. Eu falei, então você deveria ler num papiro, né? Porque a Bíblia também é o impresso é uma tecnologia do século XVI, é uma tecnologia moderna, comparativamente falando da Bíblia, né? Então vai lá ler o papiro em hebraico que você vai estar na graça, né? Pô, vamos abrir a cabeça, né? Mas cada um tem um jeito, o importante é ler a Bíblia. Se te ofende ler no celular, não é a palavra de Deus? Então, como eu disse, vai ler no papiro em hebraico, em aramaico. O impresso é uma tecnologia também moderna, né? Que nasceu 16 séculos depois de Jesus. 15, 16 séculos ali. Mas, enfim, é preciso alinhar os objetivos seus, meus, com os objetivos de Jesus. Senão nós vamos traí-lo. E isso vale para o casamento também. Alinhe os seus pensamentos, seus objetivos com a sua esposa, com os da sua esposa, com os do seu esposo. Olhar na mesma direção, sonhar junto. Claro, vocês não vão se tornar uma pessoa só. Você tem uma personalidade, ela tem outra. Você tem um temperamento, ele tem outro. Talvez ele tenha ideais profissionais e você tem outro. Vamos nos respeitar. Mas, no geral, vamos promover o que gera comunhão, não divisão, né? Olhar para a mesma direção. Então, essa é a quarta realidade que está na anatomia da traição, sobretudo a traição de Judas, a falta de conversão. Quinta realidade que está na anatomia de uma traição e que esteve diretamente na anatomia da traição que Judas realizou. Falta de honestidade e sinceridade. Gente, se Judas não estava, entenda bem a analogia, na de Jesus, né? Ele poderia ter sido sincero. Olha, Jesus, para mim não dá mais. Foi muito bom o que a gente viveu até aqui, né? Não quero mais seguir essa sua proposta, é muita renúncia, é muita entrega, eu quero outra coisa, eu quero me candidatar aqui a vereador lá no vilarejo de Queriot,
né? Eu quero seguir outra coisa, eu quero abrir aqui um food truck, né? um trailer de lanche, qualquer coisa. Mas Judas não foi sincero, gente, ele não foi honesto. Ele preferiu ficar ali como traidor, usando o dinheiro da igreja, usando o prestígio de Jesus e vivendo uma vida dupla. Como, infelizmente, tem gente que vive até hoje, tem líderes religiosos, padres, talvez, que vivam isso. O cara não vive uma vida dupla, não concorda. Por que está lá? Usando o dinheiro e o prestígio, a casa? Cria vergonha na cara. Isso é pecado gravíssimo. Seja honesto, seja honesta, seja sincero, sincera. Para mim não dá mais, eu não concordo. Vai ver, tem preguiça de trabalhar, né? Talvez Judas tinha preguiça de trabalhar. Preguiça de recomeçar a vida. Preguiça de começar a vender plano de celular na época lá, né? Ou qualquer outro trabalho que tivesse. Na época nem tinha telefone, né? Mas eu vou ficar aqui como traidor. Já não concordo, já sou um traidor. É como pessoas que estão dentro da igreja, usufruindo do benefício, do status. Esses dias eu encontrei na internet um ateu, um cara muito ateu, muito inteligente. Eu fui pesquisar o currículo dele. Aí estava lá no currículo dele, foi seminarista de tal congregação por 8 anos. E tudo que ele aprendeu, as 2 faculdades, foi a igreja que deu. Aí depois ele fez outro mestrado, doutorado e se tornou ateu. Falei, muito bonito, né? Se a igreja te deu sua formação, senão você seria um Zé Ninguém, né? E agora está aí se autodeclarando ateu, né? Cuspindo no prato que comeu e sendo um hipócrita, né? Então, sinceridade, honestidade, sabe? Se você, é diferente quando a pessoa cai, levanta, está tentando seguir. Agora, quando a pessoa decidiu não seguir mais, por que ficar ali? Judas não foi sincero. Judas não foi honesto. Isso está na anatomia da traição, foi um passo da traição. Sexta realidade, que eu já falei de alguma forma, quando eu falei das deficiências de caráter, mas eu retomo. Sexta realidade é a falta de vigilância diante das próprias fraquezas e más tendências. O padre já disse e repete, todos temos fraquezas, filho, filha, todos temos más tendências, alguns têm uma fraqueza no temperamento, é uma pessoa compulsiva, impulsiva, dominadora, explosiva, outros têm uma fraqueza na sexualidade, outros têm uma fraqueza com relação ao dinheiro, às compras, outros têm a fraqueza com relação à bebida, o álcool, outros têm uma fraqueza emocional, da depressão, da tendência melancólica, suicida, da impulsividade que destrói tanto também, né? Porque tem gente que trai por impulsividade, não é nem porque não gosta da esposa, é impulsivo, né? Então, vigia diante das próprias fraquezas, das más tendências. Por isso que eu percebo que nisso a direção espiritual ajuda muito. Você que nunca fez direção espiritual, peça a Deus para colocar um bom sacerdote ou um missionário no seu caminho, que seja maduro, que possa te ajudar na direção espiritual. Porque a direção espiritual te ajuda a mapear-se, né? A se mapear nas suas virtudes e nas suas fraquezas. Porque nós temos fraquezas, gente, más tendências que são, infelizmente, genéticas, né? Você vê, a gente herda uma tendência a um Alzheimer, ao câncer, não vai herdar uma tendência comportamental, espiritual? Herda também, infelizmente, né? Então, vigie, vigie, vigie. Essa é uma das palavras que Jesus mais falou no Novo Testamento. Sétima realidade que está na anatomia da traição ali de Judas, que fez Judas trair também, foi o seu apego ao dinheiro. Judas fez do dinheiro o seu ídolo. Você sabe que esses dias eu estava estudando um pensador, um teólogo, que dizia que quando Judas viu que Jesus desprezava as riquezas, que era o seu bem maior, e privilegiava os pobres, aí ele não aguentou, ele traiu. Porque para Judas o dinheiro era a coisa mais importante, ele era ladrão, amante do dinheiro. Lembra daquela passagem na qual Maria, irmã de Lázaro, pegou aquele nardo puro, aquele perfume caro, quebrou e colocou nos pés de Jesus e ungiu e secou com os cabelos? A Bíblia ali disse que Judas ficou revoltado, mas não porque ele se importasse com os pobres, né? Falou, vende isso aí para dar para os pobres, mas porque ele queria vender e pegar o dinheiro. Então, quando você ama excessivamente o dinheiro, quando você, sabe, não tem um relacionamento equilibrado com o dinheiro, você se torna um traidor de Jesus, das pessoas. O dinheiro é uma bênção, gente, se ele é bem usado. Tem um texto antigo de Santo Agostinho que diz assim, todo mundo que tem dinheiro, tem posses, tem que pensar, citando ali Provérbios, né? Ao Senhor pertencem o ouro e a prata. Então Santo Agostinho dizia, toda a sua riqueza vem de Deus. Você tem que perguntar para Deus, como o Senhor quer que eu use essa riqueza? Como o Senhor quer que eu use esse dinheiro? Sabe? Eu administro, não é meu.
Cuidado com o apego ao dinheiro, apego excessivo ao dinheiro. Oitava realidade, Judas buscou Jesus pelos motivos errados. Como muita gente continua buscando ainda hoje. Ele buscou Jesus para ter fama, para ter dinheiro, para ter reconhecimento, para ter o governo de cidades, como até João Tiago chegou, a mãe de João Tiago, né? Chegou a pedir, Senhor, quando o Senhor começar a reinar, dá o governo de cidades, né? Para os meus filhos, faz um se assentar à sua direita, outro à sua esquerda. Eles achavam que o Messias era isso, né? Então, ele buscou Jesus para ter fama, para ter reconhecimento, para ter dinheiro, para ter governo de cidade. Não para servir, não para ser salvo. Assim como muitas pessoas, atualmente, elas buscam sim a Deus, mas buscam pelo motivo errado. Pelos motivos errados, sabe? Por prosperidade, por dinheiro, por destaque. E aí se torna um traidor. Porque a pessoa que está buscando Jesus pelo motivo errado, quando vem a cruz, quando vem a perseguição, essa pessoa vai trair. É inevitável. Porque o coração dela não está enraizado em Cristo pelos motivos certos. Nona realidade, Judas não entendeu que fez Judas trair. Ele não entendeu quem estava diante dele. E ele brincou com o que é sagrado, sabe? Ele não entendeu, não brinque com o que é sagrado. Tem gente que brinca com o que é sagrado. Brinca com Jesus, brinca com os enviados de Jesus, né? Não mexa com o consagrado, tá? Porque quando você mexe com o consagrado, você mexe com Deus, né? Um dia até uma amiga falou assim, né? Um caso aconteceu uns anos atrás, falou assim, olha, tem tanto homem aí para as meninas se apaixonar, vai mexer com o padre? Está arranjando briga com Deus, né? A amiga minha falava, e está mesmo, mexeu com o consagrado, você vai pagar diante de Deus, sabe? Vai estar arranjando briga com Deus. Ele não entendeu quem estava diante dele. Mais um líderzinho aí. Sabe o que prova isso? Que eu acho triste demais. Nos evangelhos, o nome de Judas é o nome do apóstolo que mais aparece depois do nome de Pedro. Ele foi citado bastante. Só que nas narrativas de Judas, ao longo dos 4 evangelhos, Judas nunca chamou Jesus de Kyrios, de Senhor, mas chamou somente de mestre. Então isso mostra que ele não entendeu quem estava diante dele. Porque, veja bem, mestre, aquele cantor, o Sapo tocando violão é um mestre para mim. Nossa, o Cristiano Ronaldo chutando é um mestre para mim. Nossa, né, a Bossa Nova tinha mestres. E aí eu posso citar tantas coisas, né? Aquele escritor é um mestre, né? Aquele roteirista de cinema é um mestre. O Dostoiévski é um mestre. Mas, você pode falar isso de muitas pessoas. O mestre é alguém que você admira, que é uma referência. Mas para você chamar alguém de Senhor, é diferente. Mestre, você chama qualquer um que você admira. Senhor, você está dizendo, olha, eu coloco a minha vida aos seus pés, eu me esvazio, sabe? Eu me entrego totalmente a você. Judas nunca chamou Jesus de Senhor, só de mestre. Tem muito cristão na igreja que não está chamando Jesus de Senhor, só de mestre. Jesus é um filósofo, ele é um poeta, ele é um escritor, ele é um guru. Não, Jesus é Deus, ponto. E se ele é Deus, ele é Kyrios, Senhor. Eu me prostro diante dele, e eu entrego a minha vida. Judas não entendeu quem estava diante dele, ele não chamou Jesus de Senhor, só de mestre. Jesus não é um mestre, que ele não seja só um mestre para você, ele é Senhor, é mais do que um mestre. Sabe, C.S. Lewis, o grande escritor cristão do século passado, dizia o seguinte, que quem entende que Jesus é Deus e não obedece é um louco, né? É um maluco, né? Jesus é Deus, ele é Senhor. Se você não se prostra, né? Então chame Jesus de Senhor, coloque a sua vida sob o senhorio de Jesus. O que é chamar Jesus de Senhor? É dizer, você é o primeiro de tudo. Diante do dinheiro, diante das aparências, diante dos meus objetivos, tu és o Senhor, tu és o centro. Eu quero fazer tudo a partir de ti. Então eu vou abrir mão da minha vida, dos meus sonhos? Não. Viva-os em Deus e a partir de Deus, porque os sonhos de Deus para nós são melhores do que os nossos próprios sonhos. Chame Jesus de Senhor, não de mestre. Tem muita gente com essa onda aí, né? Não, por quê? Porque se você não chama de Senhor, você está descomprometido. Por que eu vou largar pai e mãe para segui-lo? No caso do sacerdote, se ele é só um mestre. Por que eu vou obedecer e dar minha cara, mostrar outra face quando alguém me bater? Só um mestrezinho a mais falando? Porque tem outros mestres aí, né? Você pega um Sócrates, um Aristóteles, um Platão, Cícero, Dante Alighieri e tantos outros ao longo da história, né? Os mestres das artes bélicas, né? O Napoleão. Não, Jesus é Senhor, ponto.
Ele é Deus, eu submeto a minha vontade, eu humilho o meu entendimento diante dele. Mesmo que eu não entenda, eu obedeço, porque ele é Kyrios, ele é Senhor. Última realidade, né? Judas não entendeu, quem estava diante dele, eu já falei. Agora a última realidade, que é a 10ª, que está na anatomia de uma traição, que Judas levou Judas a trair a Jesus, que pode nos levar a trair Jesus e a trair os outros também. Judas começou bem, mas terminou de uma forma péssima. Ou seja, isso representa muita gente na igreja que até começa bem, mas não tem uma boa perseverança, né? Uma perseverança provada, e acaba se perdendo e se corrompendo ao longo do processo. A pessoa entrou na igreja para ser melhor, mas ao longo do processo de conversão se torna muito pior, se torna uma pessoa política, aprende, tem muita gente, né, que vai na igreja, Deus o livre, aprende coisas ruins, né, com pessoas da igreja, não na igreja, porque a igreja só ensina coisas boas, né, mas com pessoas má, corrompidas ali na igreja. Ela começa bem, mas não tem uma boa perseverança, uma perseverança comprovada, né? Porque, gente, o que vai nos garantir o céu não é ir à missa, é perseverar em Cristo. E a missa é um caminho, óbvio, mas você tem que perseverar. O bom que você faz, a coisa boa não é o bem que você fez domingo, mas é o bem que você faz a vida inteira. É o ser constante no bem, uma boa perseverança. Uma perseverança comprovada, né? Judas não teve essa boa perseverança em Cristo. Ele começou até fervorosamente, mas depois foi se perdendo. Vendo os benefícios do discipulado, que dava dinheiro, dava destaque, dava fama. Que era ser um discípulo de Jesus, era um status naquela época e o é até hoje, né? Em muitos círculos nos quais um padre chega, um discípulo de Jesus chega, ele é bem tratado, ele é cortejado. Mas não pode ser esse o motivo, tem que ter uma perseverança boa, centrada em Cristo. Centrada em Cristo. Cristo tem que ser o motivo. Encerro com uma história que certa vez um bispo, idoso já, muito sábio, pregando um retiro para seminaristas novos, ele perguntou ali para os seminaristas: por que vocês querem ser padres? Eu quero ouvir 3 respostas. O bispo perguntou para um: por que você quer ser padre? Ah, é porque eu gosto de comunicação, sou formado em comunicação, eu gosto muito de me expressar, de falar, de pregar. O bispo falou: tá bom. Perguntou para o outro: por que você quer ser padre? Ah, é porque eu gosto de ajudar os pobres, eu sinto que eu tenho um dever social com os pobres. O bispo: tá bom. Perguntou para o terceiro: por que você quer ser padre? Ah, é porque eu gosto do ambiente da paróquia, eu quero coordenar uma paróquia, dirigir uma paróquia, eu sinto que eu tenho o dom de liderança. Tá bom. Então o bispo olhou para o primeiro que queria ser padre porque era um bom comunicador e disse assim: olha, você pode ser um jornalista, você não precisa ser padre para comunicar bem, você vai ganhar mais, né? Olhou para o segundo que queria ser padre para ajudar os pobres e falou: olha, você pode ser um assistente social, você vai ganhar mais, vai poder casar, ter seus filhos. E olhou para o terceiro que queria ser padre para dirigir uma paróquia, tinha um dom de liderança, e falou assim: olha, se você chegar numa paróquia ótima e as pessoas te rejeitarem, fazerem um abaixo-assinado para você não ser o padre lá porque eles preferem o anterior. Acontece. E aí? Depois o bispo olhou para os 3 e para todos os seminaristas e disse: vocês têm que ser padre por causa de Cristo. Ponto. Não para comunicar, não para ajudar os pobres, não para serem líderes. Porque se for por causa de Cristo, se a paróquia rejeitar, vocês continuam sendo padres. Se for por causa de Cristo, se não der para você comunicar, se o bispo mandar você para uma aldeia lá no meio do nada, você continua sendo padre. Se for para ajudar os pobres e você estiver num trabalho burocrático na cura e não puder ajudar os pobres, você continua sendo padre, porque é por Jesus, não é por outro motivo. Ou seja, a perseverança certa, o segmento certo. É isso que faz a gente não trair Jesus. Enfim. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão reveladora que está falando ao coração de tanta gente nessa manhã. Senhor, por favor, derrama sobre nós o teu Espírito. Retira as escamas dos nossos olhos, Deus, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Não nos deixe cometer os mesmos erros de Judas Iscariotes, Senhor. Não nos deixe nos tornarmos traidores de Ti, do Teu reino. Por favor, Senhor, alinha os nossos objetivos aos Teus, alinha o nosso caráter ao Teu. Nos dá uma sede de rezar, Senhor, de estar contigo. Nos dá a graça da intimidade contigo, de querer ser íntimos de Ti. Por favor, Senhor, converte o nosso coração. Cura, Senhor, as nossas feridas mais profundas. Trabalha conosco, Senhor, as deficiências do nosso caráter, Senhor. Nos dê honestidade e sinceridade diante de Ti. Nos faz vigiar diante das nossas fraquezas.
Liberta-nos do apego excessivo ao dinheiro, às posses, à fama, ao destaque, Senhor. Que nós não te busquemos pelos motivos errados, Senhor. Que nós não te busquemos por prosperidade, fama, por cura, só quando temos necessidade. Senhor, que nós te chamemos de Senhor e não só de Mestre. Que nós tenhamos, de fato, uma submissão total ao teu senhorio, à tua vontade, Deus. Batiza-nos, Jesus, com teu Espírito Santo. Cura-nos, não nos deixa ser traidores como Judas. E cura, Senhor, agora em teu nome, Jesus, os corações das pessoas que foram traídas. As esposas traídas, os esposos traídos, os filhos traídos, os irmãos traídos, os sócios, os amigos traídos, os padres, os fiéis traídos pelos líderes, os líderes traídos pelos fiéis. Cura agora em teu nome, Jesus, a dor da traição em nós, a ferida da decepção, o aniquilamento que a rejeição causa. Cura em nós, Senhor. Cura essa mulher traída pelo esposo. Cura, Senhor, essa mãe se sentindo traída pelo filho que foi embora, que assumiu uma postura de vida errada, uma identidade afetiva, sexual contrária ao que ela ensinou. Essa mãe e esse pai se sentindo traídos pelos filhos fora do país, que não dão satisfação. Essa pessoa traída pelo sócio. Cura agora em teu nome, Jesus, as feridas, as dores do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo. Estende sua mão sobre nós. Estende sua mão. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Senhor, estende a mão para você. Senhor, te levanta agora. Senhor, derrama perdão sobre você, para que você também possa perdoar, para que você também possa sentir-se perdoado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. E muitos hoje tomando posse dessa graça, ter Jesus como Senhor. Olha que virada de página que você está dando na sua vida. Jesus não é um mestre, simplesmente. Jesus não é somente um homem, foi um homem inteligente. Jesus é o meu Senhor. E você pode fazer essa experiência de proclamar Senhor, Jesus Senhor, da sua vida e das realidades em que você se encontra. Aproveita esse momento. Quais realidades que você precisa proclamar Jesus como Senhor? Tu és Senhor da minha casa, Jesus. Tu és Senhor do meu esposo. Tu és Senhor das minhas filhas, Jesus. Tu és Senhor da minha vida. Fala isso para Jesus. Tu és Senhor do meu emprego, Jesus. Do emprego que eu ainda não tenho, talvez seja isso que você está tirando a sua paz. Jesus, Tu és Senhor da minha situação econômica. Jesus, Tu és Senhor do meu matrimônio. Qual é a situação que você precisa proclamar Jesus Senhor? Obrigada, Jesus. Paula, é preciso proclamar também, Jesus é o Senhor na minha depressão, Amém, na minha Pai. ansiedade, na minha doença. Não é porque você está doente ou tem depressão que você está fora, excluído do cuidado de Deus, do Senhor de Jesus. Não, nesse momento de depressão, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor dessa depressão que eu enfrento, dessa doença, desse problema físico, do problema emocional, da ansiedade. Jesus é o Senhor nessa situação. Amém, obrigada, Jesus. Tu és Senhor da minha saúde emocional, dos meus desequilíbrios. Você que sente desequilibrado, a arte da vida é o equilíbrio. Nem mais, nem menos. O equilíbrio, só o Espírito Santo pode nos dar. Então, vá pedindo agora, nesse momento de oração, mas também durante todo o seu dia. Faça da sua vida uma vida de oração. Reze a vida, como nosso querido Padre Léo nos ensinou.
oração ao ritmo da vida, como nosso querido Padre Jonas nos ensinou. Durante todo o dia, todos os acontecimentos da nossa vida, vamos agradecer a Deus. Bendito seja Deus, Padre Adriano. Amém. Muita gente participando aqui com a gente, viu? Hoje nós estamos fazendo, jogando bola, batendo bola assim, Padre, nós dois, e os meninos Cruzando, aqui. cabeceando e gatando. Mas o pessoal de casa também está evangelizando com a gente. E eu fiquei muito feliz da reação do povo de Deus aqui. Mas eu quero partilhar alguns testemunhos. Padre Adriano, bom dia a todos. Ela fala. Me chamo, deixa eu ver se ela quer se identificar. Me chamo Vanessa. Gostaria de deixar aqui a minha gratidão a todos vocês da Canção Nova. Sofro de depressão e ansiedade severa. Foi então que me juntei à Canção Nova, por orientação de um padre, muito querido. Que paz vocês transmitem. Um dia mandarei meu testemunho mais robusto, tá? Gostei da expressão dela. Mas hoje gostaria de aproveitar a presença do Padre Adriano na bancada para dizer que a palavra ontem foi extraordinária. Compartilhei, Padre, com meu esposo. Achei ótimo, o jeito que ela escreveu. Pois ele precisava de uns puxões de orelha. Mas eu também, né, Padre? Claro. Mas rezo todos os dias pela conversão do meu esposo. O problema dele não é bebida, não, mas é videogame, Padre. E celular. E passei também por uma amiga que está no início de uma forte depressão, assim como eu passei. Peço oração, Padre. O senhor sempre colocar nessa rede social sobre ansiedade e depressão, porque ajuda muita gente. Sim. Creio que vai também ajudá-la. Ela pediu para a amiga ficar na rede social para também ser ajudada. Agradeço pelo sim do Padre, assisto suas missas às segundas, são muito inspiradoras. E espero as lives da Quaresma, tá? Legal. Sou sócia, faço meu algo a mais, participo das campanhas e adquiro os produtos. Quer dizer, é Canção Nova, né? Canção Nova. Família Canção Nova. É por isso, como é que ela encerrou, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela ainda diz, é por isso que eu sempre ajudarei a Canção Nova. Obrigada, viu, Vanessa? Que testemunho lindo, né, Padre? Coisa linda, o povo de Deus participando aqui. Tem muita gente mandando testemunho, como o senhor pediu. Também mandando para a gente comprovantes das doações, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do projeto Em Almas, mas vai dar tempo de ler mais o testemunho. Posso? Ótimo, claro. Bom dia, bancada maravilhosa. Vamos ver até o final se ela deixa identificada. Vocês colocam logo em cima, gente, senão eu identifico vocês, né? Diante das explicações do padre, eu não poderia de dar meu testemunho. Ela deu ontem, tá, padre? Trabalhava em uma empresa há alguns anos e fiquei grávida. Saí de licença maternidade por 4 meses e teria que voltar no começo do mês de dezembro e trabalhar. Antes de terminar a licença maternidade, já estava com o coração angustiado por ter que deixar meu bebê. Pedi para Jesus uma direção. O que eu deveria fazer? Coloquei nos pés dele. Olha a rezando a vida, ó. Coloquei nos pés dele. Deixa eu ver, para não me perder. Isso, mas não seria no meu tempo. A resposta sim no tempo dele. Faltava uma semana para acabar a minha licença, não sabia o que fazer. Chorava muito porque eu estava mesmo perdida. Fui em uma palestra sobre família e antes de começar a palestra fui adorar Jesus. Falei com ele assim, Senhor, eu sou meio burra para entender os sinais. Então, se o senhor puder, desenha. Fala claramente. Fala para mim claramente, gostei do jeito dela. Logo quando começou a palestra, o Espírito Santo, olha aí a oração, agiu sobre o palestrante e disse assim, o que mais é importante para você? O que é mais importante para você? Ela pediu um discernimento, né? Ele começou a falar sobre a importância da família, dos filhos. Enfim, Jesus desenhou para mim, gente, o que eu tinha que fazer. Na hora eu entendi essa palavra. Era para mim. Tomei posse. E nesse caso eu saí do meu trabalho. Hoje eu estou cuidando do meu bebê, curtindo cada momento com ele. Pode se identificar assim. Ele chama Davi. Atenção, vocês vão mostrar aí, hein? Atenção, cinegrafistas. Hoje estou cuidando do meu bebê, curtindo cada momento. Ele se chama Davi. Tem 5 meses, 20 dias.
Não sei o que estava por vir, mas tenho certeza, não sei o que está por vir, mas tenho a certeza que colocando Jesus na frente, eu vou conseguir. Deus abençoe grandemente a bancada maravilhosa. Vamos apresentar o Davi, gente? Lindo demais. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais fofa. Tem mais foto, peraí que eu vou tirar, vou mostrar pra vocês, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Tá aqui no colinho da mamãe, Davi, um beijo pra nossa querida, peraí, vou tirar, vamos voltar ali no e-mail, tô ficando esperta, hein, gente? A Dani mandou aquele abraço aqui pra gente, alguém que pediu discernimento, padre, coloca a vida diante de Jesus, isso né? é entender que Jesus é o Senhor, né? Eu não ajo por mim mesmo, mas eu pergunto, Senhor, o que eu faço? Pergunto com insistência, ele vai dirigir. Você que está precisando de uma resposta, coloque-se em oração, vá visitar o Santíssimo, pergunte, peça, Deus vai te mostrar exatamente o que fazer. Confie. E procure as coisas de Deus, né, gente? Claro. Procure no lugar Deus certo. sempre responde quando a gente procura. Ele até desenha, você viu que ele desenhou, né, pra ela, deixou ela lá, bem entendida. Gente, estamos quase chegando ao final do Sorrindo para a Vida. Vamos mostrar o resultado do esforço de ontem para hoje? Parabéns, família Canção lá. Subimos 7%. Faltando então, padre, 73%, né? Alcançamos os 27%. 17 dias úteis. Atenção, 17 dias úteis. 4,29% ao dia. Padre, se todos que estiverem acompanhando agora, porque não são todos, né? Muita gente ainda de férias, tem muita gente de férias que não acompanha, está acompanhando agora. Sim. Será que podem ajudar a Canção Nova? Sem dúvida, esse é o momento. Cada mês é uma luta para nós, para você também, a gente sabe, né?